Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre uma das plantas floridas mais incríveis que eu conheço, o manacá da serra. Vocês vão conhecer essa planta a fundo, vão aprender a cultivar, a cuidar dela e também vocês vão aprender a não cometer um erro que muita gente comete e é um erro gravíssimo, gravíssimo mesmo, que vai acabar com a floração e vai fazer você perder a floração do ano inteiro. Eu sou o Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. Uma das coisas mais incríveis dessa flor são as cores das flores, porque ela tem flores que são brancas e tem flores que são mais lilás, violetas e tem algumas um pouquinho mais rosas. Tem muita gente que pensa que são uma flor macho, outra fêmea, mas não é bem isso não, elas são a mesma flor. Só para mostrar para vocês, na verdade a flor, quando tá botão, ela tá assim, aí depois ela abre e abre branca desse jeito aqui, olha. E essa flor ainda não está polinizada, mas aí quando ela é polinizada, ela passa por uma coloração assim, essa aqui assim, né? Ela fica mais rosadinha. E aí depois de um tempo, ela começa a ficar mais roxinha assim, mais lilás. Isso daqui é porque ela já está polinizada. Aí depois desse processo a flor cai. Mas você não fica sem botões não, porque olha, tem vários botões aqui vindo logo em seguida que vão substituir essas flores que caíram. Então você tem uma reposição de flores aí durante um tempo bem razoável. E é isso que traz esse efeito tão especial do manacá da serra, de você ter várias cores de flores na mesma planta. Você tem aí uns 3 tons pelo menos de cores, que é uma coisa relativamente rara no mundo das plantas. Tanto é que o nome científico do manacá da serra é Tibouxina mutabilis. Mutabilis porque ela é mutável, ela vai mudando ao longo do tempo, por isso que ela tem esse nome. Você sabia disso? Me conta aí nos comentários. E tem um detalhe, hein? Essa planta você não encontra em qualquer lugar do mundo não, viu? Isso porque o manacá é brasileiríssimo, porque ele é nativo aqui da Mata Atlântica, principalmente na Serra do Mar, aqui tem bastante manacá da serra nativo e tem época do ano que a serra fica forrada de manacá da serra, é um espetáculo mesmo. Mas é curioso porque a floração da serra geralmente é em outra época, diferente da que floresce quando a gente planta em casa. Normalmente na floresta, lá na montanha, onde é um pouco mais fresco, ele floresce mais ou menos aí entre novembro e fevereiro, na época mais quente do ano. Já quando a gente planta assim aqui, pelo menos na região de São Paulo, Vale do Paraíba, a floração é em outra época, floresce agora no inverno, né? Começou o inverno agora e aí ele floresce aqui mais ou menos junho, julho, agosto. Aí antes de eu contar para vocês onde plantar o seu manacá da serra, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal, assim você não perde nada, né? Mas afinal, onde é que eu devo plantar o manacá da serra? Em primeiro lugar, você precisa entender que o manacá nativo, mesmo aquele que cresce nas florestas, é uma árvore, não é um arbustinho não, viu? Só que é uma árvore que fica aí com 7, 12 metros de altura, então uma árvore bem alta mesmo, apesar de não ser super gigantesca assim em tronco, né? Mas mesmo assim, essa árvore gerou uma mutação, aí, um pé um pouquinho diferente, que virou a variedade nana, que é uma variedade anã de manacá da serra, que aí fica entre 2 e 4 metros de altura. E essa variedade anã é hoje a mais cultivada em jardins, tá? Porque além de ela não ficar tão grande assim, ela também floresce bem mais cedo, tipo quando ela tem meio metro de altura, ela já está florescendo. Então quando a gente cultiva, a gente considera ele meio que um arbusto, uma arvoreta, mas é uma planta que não cresce assim super rápido não, viu? Ela cresce um pouquinho devagar comparando com as outras plantas de jardim. Às vezes, se você for plantar em uma calçada, por exemplo, aí talvez seja até melhor você pegar a forma que é mais em forma de árvore mesmo, mais alta, para você não tampar a passagem de pedestres, né? Mas, bom,
tem que dar uma estudada aí que é melhor. Porque as raízes mesmo do manacá não são muito agressivas não, viu? E nem o tronco fica super grosso e arrebenta tudo, não. O mais comum é a gente plantar o manacá da serra plantado diretamente no chão. Mas ele também vai em vasos. O importante é você escolher um lugar que tenha bastante sol direto mesmo, bastante mesmo. Sol pleno seria o ideal na maioria dos casos, tá? Mas ele também vai bem aí em situações de meia sombra, ou seja, meia sombra é aquele lugar que bate sol direto em boa parte do dia, pelo menos aí umas 4 horas por dia, e depois fica sombreado no restante do dia, mas com boa iluminação, né? Então em ambiente interno geralmente não vai muito bem não, talvez vá bem aí numa sacada onde bata bastante sol, mas em ambiente interno geralmente não. E se você for plantar ele em vasos, só pensa em plantar em um vaso de média, um pouco grande aí, para você ter copa suficiente, espaço para as raízes suficientes, e sempre lembrando, sempre deixar no sol o máximo possível. Agora, para isso tem uma exceção, né? Se você mora numa região que é muito, mas muito quente mesmo e seca, aí o ideal é você deixar ele em um local protegido aí do sol do meio-dia, por exemplo, do sol mais forte. Porque se ele ficar quente demais, às vezes ele acaba sofrendo um pouco. Então é principalmente para aqueles lugares que ficam com a temperatura acima de 30 graus durante quase a maior parte do tempo, né? Só uma coisa antes de eu seguir. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá em @canalcultivando. Lá eu posto coisas um pouco diferentes e aí você consegue conhecer um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha rotina também. Um dos grandes segredos para você acertar na água, nas regas do manacá, é você escolher o lugar certo para plantar ele, né? Se você vai plantar no chão, você não deve plantar ele num lugar que emposse água, porque na natureza o manacá nasce principalmente nas encostas das montanhas, assim, locais onde chove bastante, mas ela não cresce no pântano, naquele lugar que fica encharcado durante tempo demais. Se você plantar nesse lugar que fica com água empoçada, a tendência é que as raízes dele comecem a apodrecer e a planta não vai para frente mesmo. Então é sempre interessante você escolher um local que tenha boa drenagem, que a água escorra com certa facilidade. Mas no começo, quando você acaba de plantar um manacá, você plantou, por exemplo, esse manacá que está pequenininho, você plantou lá no chão. E aí, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, aliás, até ele crescer um pouco mais, você tem que regar com uma frequência maior, até que as raízes se estabeleçam e fiquem mais profundas. E aí depois, quando a planta estiver maior, tiver crescido aí num tamanho mais ou menos que nem o desse aqui, aí sim você pode pensar em regar um pouquinho menos, você consegue espaçar um pouquinho mais uma rega da outra, porque ele já tem raízes mais profundas, consegue buscar água lá embaixo, e aí ele tem mais resistência um pouquinho a, digamos que, pequenas secas, assim. Acho que mesmo plantado no chão, se você tiver na dúvida, é sempre interessante você dar uma cavucadinha lá na terra e sentir, se a terra ainda estiver meio melecada, meio barrenta, aí é melhor você dar uma esperada. Agora, se a terra já estiver mais durinha, mais solta, um pouco mais sequinha, você pode voltar a regar tranquilamente, tá? E se tiver plantado em vasos também, mesma coisa, você cavoca lá com o dedo, se você sentir que o substrato está meio soltinho, aí você pode regar de novo. Agora, se ele tiver melecado, espera um pouquinho mais, que senão você pode encharcar ele. E de novo, eu vou falar sobre o clima quente. Se você mora numa região de clima muito quente e muito seca, aí é melhor você pensar em regar ele com uma frequência um pouquinho maior para dar uma refrescada mesmo na planta, que às vezes a planta sofre um pouquinho. Lembrando que clima muito quente é aquele lá que está sempre acima de 30 graus, tá? Agora vamos falar um pouquinho de adubação. Mas, para começar assim, na hora de você plantar um manacá, tem muita gente que taca um monte de calcário lá. Calcário é aquilo lá que falam que vai corrigir a acidez, diminuir a acidez, e aí pensam que é bom para qualquer planta. Mas o manacá da serra é nativo aqui do Brasil, e lá na serra,
predominância assim é de terras que são um pouquinho ácidas, levemente ácidas, e ele gosta disso. E se você exagerar no calcário, você corre risco de fazer com que o manacá da serra não se desenvolva muito bem, ele não fica muito feliz lá. Então, assim, não se preocupa em ficar colocando muito calcário, se preocupa sim em fazer alguma adubação orgânica, com composto orgânico, com humus de minhoca, com algum esterco curtido, mas assim, se preocupa com a adubação mais do que com essa questão de acidez, tá? Quando a planta está se desenvolvendo, normalmente, você pode até usar, se estiver plantado no chão, você pode usar um adubo granulado, esses 10-10-10, que são esses daqui com 3 cores. Esse NPK, você tem que colocar na quantidade recomendada na embalagem, tá? Não vai chutar, porque se você jogar demais, a planta vai morrer. Mas aí você joga lá na quantidade recomendada, dá uma misturadinha lá na terra, e aí a planta vai crescer aí saudável e com boa quantidade de nutrientes. É sempre interessante você colocar compostos orgânicos, outros adubos orgânicos também, né? Mas quando estiver perto da época de floração, normalmente isso aí você vai pensar em março, abril, assim, né? Você pode começar a adubar com adubos que tenham um pouquinho mais de fósforo e potássio. Eu colocaria, por exemplo, se você quiser uma opção orgânica, uma farinha de ossos, por exemplo, que tem bastante fósforo, ou então você pode usar também um NPK 4,14,8, que 4,14,8 é quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio. Então tem mais fósforo e potássio do que tem de nitrogênio. Isso é bom para você melhorar a floração. Mas uma coisa que é importante você entender é que não é o adubo que vai fazer o seu manacá florescer. Então não adianta você sair exagerando no adubo. Você tem que adubar para que você favoreça aí os nutrientes para a planta, para a flor vir saudável, vir bonita, porque as flores precisam um pouquinho mais desses nutrientes, mas não é esses nutrientes que vão fazer a floração surgir. O que faz a floração surgir é o clima, é a temperatura, é o comprimento do dia. Então são várias coisas diferentes aí que fazem o manacá entender que chegou a época dele florescer e ele florescer. Eu tô falando isso porque tem muita gente que vai lá e exagera no adubo falando, eu vou adubar com um monte de 4,14,8, e aí a planta não vai bem, porque ela vai ficar aí queimada por causa desse excesso de adubos, tá? Porque no fim das contas, o manacá da serra não é uma planta super exigente em adubação assim, até porque ela não cresce tão rápido assim, e esse monte de adubo não vai acelerar o crescimento dela assim de um jeito que você pode imaginar. Antes de eu contar para vocês o grande erro que as pessoas cometem, que faz eles perderem completamente a floração, eu só queria lembrar vocês que se você é fã do canal Cultivando, agora você pode mostrar todo o seu apoio ao canal se tornando um membro do canal. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos incríveis e cada vez melhores. Para saber mais, sem compromisso nenhum, é só clicar aqui em Seja Membro e, quem sabe, se tornar um membro se você quiser. Agora tem um segredo importantíssimo, viu? Olha só esse manacá dessa imagem que tá sem flor nenhuma, enquanto isso que as plantas dos vizinhos dessa casa estão lotadas de flores. O que aconteceu com isso? Aconteceu que ele podou na época errada. Isso acontece porque muitas vezes quando a pessoa vai podar, não tem nenhum botão de flor lá, ela não consegue ver nada. Só que as flores já estão começando a se formar meses antes, mesmo que você não consiga ver. Porque ela não começa a se formar só quando você vê o botão, é muito antes. E aí, como a floração varia de região para região, um pouco a época, para você não correr esse risco de você acabar cortando os botões florais e perder a floração inteira, o que é muito comum mesmo, o ideal é você pensar em podar o seu manacá da serra só depois que a floração maior aí acabou a floração grande, aí sim você pensa em podar, porque aí você tem certeza que não tem nenhum botão lá para vir, viu? Agora, se você podar aí numa época meio aleatória, você corre o risco, né? E tem uma coisa que quando você for podar, não sai se empolgando demais não. Tem gente que é louco da tesoura e sai cortando assim, parece que a árvore tá
tá arrebentada, né? Mas o manacá, como ele não tem aquele crescimento super agressivo, ele acaba sofrendo com esse tipo de poda muito drástica, e aí a planta às vezes não se recupera e às vezes a floração fica horrorosa, assim, fica muito pouca também no ano seguinte, porque ele está preocupado em tentar se recuperar daquilo. E para podar, pensa em sempre fazer cortes bem feitos, porque cortes muito bem feitos fazem com que o corte não infeccione, não apareçam fungos e bactérias que vão atacar esses galhos. E quando você for podar, sempre pensa em deixar a planta equilibrada, como se fosse uma árvore mesmo. Não sai deixando a sua planta toda desequilibrada, porque fica feio mesmo, você acaba perdendo toda a beleza da planta. E para reproduzir o manacá da serra, na floresta, ele se reproduz principalmente com as sementes, porque ele vai lá, polinizou, forma um fruto, meio cápsula assim, né? E aí esse fruto tem sementes bem pequenininhas em grande quantidade, mas poucas das sementes geminam, mas mesmo assim são suficientes para você conseguir espalhar ele pela floresta, né? Mas em casa, plantar por sementes não é uma coisa muito fácil não, um pouquinho difícil de fazer ele germinar e é um pouco demorado. Em casa, o mais interessante, depois da floração, tá? Não na época de floração, é você fazer mudas por estacas ou então por aquela técnica chamada alporquia. Pegando um pedaço do galho aqui, a mais fácil, né? Você pega um pedaço do galho, enterra ele no substrato e deixa ele durante um bom tempo aí para ele enraizar bem, para então, aí durante esse período você deixa num local um pouco sombreado, e aí depois, quando ele estiver mais enraizado, aí você deixa ele num local já mais ensolarado para a planta poder crescer melhor. Porque um dos problemas também de você reproduzir, por exemplo, se você tiver um dessa variedade anã, né, por sementes, é que como tem variação genética aí, é muito comum que ele volte e não cresça como anão, ele cresça aquela árvore gigantesca lá como filho, né? Então nem sempre é uma boa opção. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do clima do manacá, que é um pouquinho confuso, assim, digamos, né? O manacá não tem muitos estudos, porque o cultivo do manacá da serra é um pouquinho recente, assim, na história nossa, assim, do Brasil, né? Então, o que se sabe? Eu olhando assim, por experiência própria, eu sei que o manacá da serra parece ir melhor, principalmente em sol pleno, ele floresce mais intensidade nos lugares um pouquinho mais frescos, tá? Mas mais fresco eu não quero dizer lugar frio, não. Tipo, em locais como, por exemplo, o Vale do Paraíba, aqui em Tremembé, onde eu tô morando, São José dos Campos, ou então em São Paulo, ou perto da Serra do Mar, ou perto da Serra da Mantiqueira. Nesses lugares ele floresce e fica muito exuberante no sol pleno. Agora, em locais que são bem mais quentes, tipo lá no centro-oeste, principalmente se é quente e seco, ele às vezes dá uma sofrida se tiver calor demais sempre, com aquela temperatura sempre acima dos 30 graus lá. Então, nesses locais, o ideal é você sombrear ele um pouco mais para tentar fazer uma compensação aí, ele não sofrer demais com essa temperatura, porque a temperatura ideal dele parece estar lá entre os 18 graus até os 30 graus. Passou um pouco de 30 graus, ele dá uma sofrida, e se passou, fica muito frio também, assim, durante tempo demais, tipo abaixo dos 4 graus, ele também pode dar uma sofrida, né? Mas a realidade do Brasil é mais acima de 30 graus do que abaixo de 4, né? Você mora em uma dessas regiões quentes e já tentou cultivar o manacá da serra, ou já conhece alguém que tentou cultivar? Me conta aí nos comentários como que foi essa experiência pra gente poder saber, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!